Olhar para o futuro significa tentar perceber o passado, compreender o presente para projetar o futuro. No caso da pandemia, olhar para o passado significa tentar perceber a origem deste vírus. O presente é perceber se esta pandemia era evitável e porque é que aconteceu. E só daqui é que podemos perceber o que é que precisamos de aprender e fazer para que nos próximos anos esta situação não volte a acontecer. Comecemos pelo passado, a origem do vírus. A Mãe Natureza explica tudo. Este vírus partilha 96% do genoma de um vírus de um morcego chamado BAT-CoV-RATG13. É esta a origem provável, até ao momento, do vírus, que se recombinou com o coronavírus de um pangolim, que lhe fez adquirir uma sequência de aminoácidos, entre os quais uma sequência de 12 aminoácidos do domínio de receptor de ligação. Esses 12 aminoácidos tiveram tal impacto, são conhecidas pelas as 12 letras que mudaram o mundo, e esta recombinação do BAT-CoV-RATG13 com o coronavírus do pangolim originou o SARS-CoV-2 com estas características que o fazem único. Totalmente desconhecido para o sistema imunitário dos humanos, ou seja, todos somos suscetíveis. Tem, através desta recombinação com os 12 aminoácidos do domínio de receptor de ligação, uma grande facilidade de transmissão entre humanos e numa percentagem pequena, mas real e com peso, capacidade de provocar doença. Isto aconteceu, não é a primeira vez que acontece, nem será a última, ou seja, o passado ensina-nos que estas situações ocorrem recorrentemente. O presente será porque é que a pandemia ocorreu e se era evitável ou era inevitável. Não é qualquer vírus que provoca uma pandemia, é necessária a conjugação de vários fatores que têm a ver com o vírus, com o micro-organismo e connosco, com o mundo e a sociedade que construímos. Este vírus é a primeira pandemia a um coronavírus. Isto significa que o nosso conhecimento de um coronavírus é muito inferior aos vírus que provocaram anteriormente pandemia, como é o caso do vírus influenza. Isto significa que nós estávamos menos preparados para este vírus do que estivemos em situações anteriores. Não tínhamos fármacos específicos, não tínhamos nenhuma vacina ainda desenvolvida para o coronavírus. E mais, este vírus tem particularidades que representam uma vantagem adaptativa única, que é a capacidade de se transmitir a indivíduos assintomáticos, pessoas que não sabem que estão infectados e que transmitem a doença. E também sabemos que 80% a 85% das formas de doença são muito ligeiras, sobretudo em indivíduos jovens, muito ativos, com uma grande mobilidade, e que se nós associarmos os assintomáticos com as formas ligeiras de doença, temos muitas pessoas a servirem de agentes silenciosos de transmissão e disseminação do vírus na comunidade. Ou seja, temos muitas pessoas a poder transmitir o vírus. Mas o mundo que nós fomos construindo também favoreceu a criação desta pandemia. Nós vivemos num mundo com uma interconexão global enorme. Veja-se os milhões de aviões que diariamente cruzam, ou cruzavam neste caso, os céus. Nós temos alterações climáticas que temos uma grande responsabilidade. E essas alterações climáticas são responsáveis pela destruição de habitats naturais, por fluxos migratórios. Temos também a criação de situações de desigualdade social extrema e vivemos num mundo que cada vez mais desvaloriza o conhecimento. Ou seja, o nosso mundo favorece a ocorrência destes episódios. E há 10 anos tivemos a pandemia da gripe A, H1N1, com origem já agora no México, não no Extremo Oriente, e a pandemia da gripe A foi uma pandemia com um impacto muito pequeno e que nos deu a falsa sensação de segurança que nós tínhamos capacidade tecnológica e humana para resolver qualquer problema. Ou seja, a conjugação destes 3 fatores, o mundo que fomos construindo, as vantagens adaptativas do vírus e a falsa sensação de segurança permitiram e proporcionaram esta situação de pandemia. Finalmente, o que temos de fazer daqui em diante para garantir que, pelo menos se isto não volta a acontecer, não tem o impacto que teve nesta pandemia SARS-CoV-2. E o que nós temos que necessariamente aprender e incorporar na nossa vida é valorizar o conhecimento. O conhecimento tem que ser a força motriz do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento não pode ser baseado no consumo, tem que ser baseado no conhecimento. A segunda grande conclusão foi a importância dos Serviços Nacionais de Saúde
que tiveram capacidade, na maior parte dos países mais desenvolvidos, lidar com a parte mais visível e com mais impacto nesta pandemia, o impacto na saúde das pessoas. E dentro do Serviço Nacional de Saúde, o reconhecimento e a valorização dos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão no terreno, e que, ao contrário de muitas outras atividades, são as pessoas mais diferenciadas que estão no terreno a lidar com os doentes. São as pessoas, muitas vezes, com mestrados e doutoramentos, que estão no terreno a dar todos os dias prova da sua capacidade de lidar com esta situação. Mas há outras lições que nós podemos tirar. Uma delas é que há uma mudança tecnológica que nós temos que aproveitar para diminuir muitas destas viagens desnecessárias e potenciar a possibilidade de falarmos com os outros sem ser presencialmente. Temos que aproveitar, se calhar, para criar condições para promover ainda mais as internets de banda larga móveis, para facilitar o teletrabalho, para aumentar as telereuniões e, se calhar, complementar o ensino presencial com o teleensino. A nível da União Europeia, esta pandemia veio revelar que existem dependências em áreas estratégicas de medicamentos, dispositivos e investigação que a União Europeia, como uma das maiores potências do mundo, não pode estar dependente e tem que ser autónoma. E veio também revelar a insuficiente capacidade de resposta e, sobretudo, a insuficiente capacidade de coordenação das políticas de saúde e de vigilância epidemiológica. Nós, no espaço europeu, temos que ser mais autónomos em termos de áreas estratégicas e temos que valorizar mais o ativo mais importante das pessoas da União Europeia, a saúde. Temos que ter maior capacidade de intervenção, maior capacidade de monitorizar e maior capacidade de coordenação de políticas de saúde individual e de políticas de saúde pública comuns. E, por fim, o mundo que vivemos. O mundo em que vivemos tem que assentar no maior respeito pelo planeta em que nós, espécie humana, partilhamos com os outros animais. Nós não vivemos sozinhos, temos que viver em equilíbrio com o planeta e com as outras espécies. Isto significa que temos que iniciar rapidamente mecanismos que promovam a utilização de energias mais limpas e economias carbono zero. No fundo, a decisão será cada vez mais aproximar o saber da decisão política. É esta, para mim, as grandes lições que eu tirei da pandemia. Muito obrigado.